Lefe suede ayalela, mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Eu quero hoje trazer parte de um estudo e um ensinamento do que eu falo e fui reprovado, depois fui reconhecido, porque eu sempre especifiquei que se tinha pessoas que eram mais incrédulas, que tiveram e andaram ao lado de Jesus, foram os discípulos, porque muitas das vezes não usaram o ensinamento como procedimento daquilo que eles estavam aprendendo. E só amadureceram depois, mais tarde, com a partida de Jesus, que eles também não entendiam quando Cristo falou que iria ser traído, iria ser ridicularizado, banalizado, futilizado, mas ao terceiro dia ele seria ressuscitado, e também era necessário ir para enviar o Consolador, para dar continuidade à obra dele terrena. E eles não entenderam. E o porquê da perseguição, literalmente, luciferiana contra o ministério de Pedro. E também a rivalidade e competitividade que tinha entre eles. Então, Jesus dando um ensinamento de regra, fé, prática e conduta nas ações e procedimento. Então, nós vamos tomar logo como base o livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 27, que tem a epígrafe que diz a confissão de Pedro. E saiu Jesus com seus discípulos para a aldeia de Cesareia e de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem dizem ser o filho do homem que eu sou? E eles responderam, João Batista, outro Elias, mas outro, um dos profetas. E ele disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse, tu és o Cristo. E demonstrou, ensinou, orientou, para que ninguém dissessem aquilo que estava acontecendo. E começou a ensinar, e que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais dos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto naquele mesmo tempo, e depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. É onde muitos não vão entender se Pedro deu legalidade ao diabo ou como estava imperativamente agindo a ação luciferiana. É o que eu vou explicar dentro da palavra de Deus. Mas, vindo ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, respondeu a Pedro, dizendo, retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são do homem, ou seja, as banalidades, a futilidade, os seus egoísmos, os seus interesses próprios. E a orientação foi dada aos seus discípulos, que ele começou também agora a esclarecer a multidão e os discípulos, e disse, alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do meu evangelho, esse salvará. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Ou poderia o homem, pela resgate de sua alma, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera, pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também, o Filho do Homem, se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Bom, essa é a primeira parte para você ter entendimento. Agora nós vamos ver também no livro de Lucas, tá? Dentro dessa mesma expressividade, no capítulo 9, do versículo 18 em diante, que ele começa a ensinar e a orientar. E aconteceu, olha bem, que estando orando em particular, estavam com ele os discípulos, perguntou dizendo, quem diz a multidão que eu sou? E responderam e disseram, João Batista, outro Elias, outro, que era um dos profetas que ressuscitou.
E disse: vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: o Cristo. Ademostrando, ensinando, orientando, mandou que ninguém referisse isso. E disse: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado pelos anciões escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então nós vamos também observar outra passagem aqui do esclarecimento e da incredulidade também, que também eles tiveram, e Jesus ensinando. No capítulo de número 6, do versículo 60, diz aqui: muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, porque ele, no discurso, disse: aquele que não beber da minha carne, não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele estava falando que aquele que não tomar a sua cruz, não seguir após ele, seria um traidor, um desqualificador para ter uma futuridade da vida eterna. Então aqui, dentro desse discurso, a continuidade, para entender texto e contexto, que a Bíblia não está em ordem cronológica, mas a orientação é dada para aquilo que nós precisamos, diz aqui que se escandalizaram e disseram que duro era aquele discurso para se ouvir, sabendo, pois, Jesus que em si mesmo, que os seus discípulos, olha bem, eu falei aqui, murmuravam a respeito disso. Isso vos escandalizaram, vos escandalizeis. Que seria, pois, que se viesse subir o Filho do Homem para onde o primeiro estava? Era a interrogação especulativa deles, interiormente falando, mas dentro da onisciência, ali do espírito de revelação, de discernimento, Jesus já sabia. E o espírito que testifica a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos disse são espírito de vida, ele está dizendo para eles. Mas se algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem era os que criam nele e quem era o que havia de entregar. E dizia isso: eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido, permitido. E desde então, muitos dos seus discípulos tomaram para trás e já, olha só, não andavam com ele. Alguns, não era só os 12, mas ficou os 12, que tinha que se cumprir. Então disse Jesus aos 12, que vós também retirar, quer seguir o resto dos discípulos que estavam ali. O legado era de 12, mas ele fez, vocês sabem que ele enviou 70 discípulos para cumprir a missão, Então ele não só tinha 12, mas os 12 eram os qualificados mais aproximados, que também estava dentro da incredulidade. Como é isso, pastor? Dentro da incredulidade, eu posso citar vários textos que eles não cumpriram com a exerção, a prática do ensinamento. Ficaram só em teoria e conhecimento. Mas vamos dar continuidade aqui. Quer retirar vós também? Aí, olha só, o equilíbrio, O equilíbrio que muitos talvez não entendem, de que lá Jesus estava repreendendo diretamente o diabo que estava no corpo de Pedro, mas não era. Ele estava falando de coisa do Espírito que muitos não entendem. Olha, respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo de Deus, Filho de Deus. E respondeu Jesus, não vos escolhei vós 12, e um de vós é o diabo. Era Pedro que ele repreendeu? Era Pedro? Não. Aqui vai dizer, isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Então aí está esclarecido o que muitos não têm entendido, nem reconhecido,
dentro dessa orientação básica do que estava se falando. Mas olha bem, Pedro, quando foi interrogado, Pedro também não podia, dentro de uma realidade, expressar que estava maduro, porque ele ainda estava menino no crescimento espiritual. No Evangelho segundo São Mateus, aqui vai declarar diretamente o porquê da perseguição luciferiana direcionada a Pedro, que já era um líder escolhido, que tem chamados escolhidos, e eu afirmo que tem um escolhido dentro do chamado para uma função específica. É por isso que tem competitividade, ódio. No meio dos discípulos tinha isso. Jesus ensinou: quem quer ser grande, seja o menor. Quem quer ser servido, sirva, porque eu estou fazendo isso, estou ensinando isso. Aqui no capítulo 16 do Evangelho segundo São Mateus, vai dizer, do versículo 13: e chegando Jesus à parte de Cesareia, interrogou seus discípulos, dizendo: quem diz quem ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outro Elias, outro Jeremias, e disse: um dos profetas. E disse ele: vós dizeis quem sou? E Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha bem o porquê da perseguição agora, revelação espiritual, bíblica. Respondendo e disse-lhe: bem-aventurado, mais do que feliz, é tu, Simão Pedro. Olha bem o esclarecimento para o conhecimento teu. Porque não foste carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Também, pois, eu te digo que és Pedro, ou pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, sob essa palavra, sob essa autoridade, presta atenção. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, outros ensinamentos não vão deturbar, tá? E ele diz aqui: eu te darei a autoridade, eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Koinonia. Tudo que desligares da terra será desligado do céu. Olha só. E ele começou a orientar isso. Olha a revelação, agora que você vai ter entendimento. Então, mudou os seus discípulos e ensinou que não falassem que ele era o Cristo. E disse então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos como convinha ir a Jerusalém padecer. Como já falei, muitos dos anciões, do sacerdote, ao terceiro dia ressuscitar. E Pedro, tomando a parte, foi quando aí, tomando a parte, o repreendeu e disse: tem compaixão de ti mesmo, tem compaixão, nada disso te acontecerá, nenhum mal te sucederá. E é aí que ele repreende e diz: para trás, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas a dos homens. A futilidade foi o que foi esclarecido anteriormente, que Judas, já mancomunado por causa da sua emergência e necessidade, tá? Ele vendeu a Cristo. Mas olha bem, Jesus, no capítulo de João, ele orienta que na realidade Elias já tinha vindo, e eles entenderam que isso falava a respeito de João Batista, tá? Eles entenderam bem isso. Eles entenderam que isso estava se falando de João Batista, como entenderam quando foi repreendido: para trás de mim, Satanás, tu só conhece das coisas dos homens. Não estava falando da atitude de Pedro estar dando legalidade. Mas a perseguição começou por causa daquilo. Como foi a perseguição, pastor? Então vamos lá. Dentro do mesmo ensinamento, do aprendizado e do legado, do que deveria acontecer, no livro do Evangelho de São Mateus, para se cumprir a palavra, diz: fere o pastor das ovelhas e as ovelhas se dispersarão. No livro de Marcos diz:
nessa mesma noite todos me trairão, todos hão de me seguir. Pedro dizendo que estava firme, que estava pronto, que estava preparado, e na realidade nós pensamos, achando, e às vezes não estamos ainda qualificados, não estamos preparados, ainda que fomos chamados, mas não estamos preparados, como foi Jonas, como Jeremias se sentiu assim, o próprio Moisés, o próprio Abraão, o próprio Davi, tantos outros, e o próprio Cristo, que orou o Pai por 3 vezes. Eu não vou falar dessa parte aí, mas é uma situação que abala, afeta o nosso estado psicológico. E aqui no capítulo 22, eu vou deixar bem claro a perseguição do que quando ele fala lá. Eu vou te explicar o porquê. Você vai me entender. Aqui no capítulo 22, versículo 31, e disse também Jesus: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Olha bem, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Aí agora ele exorta Pedro, que ainda continua na soberba dessa arrogância. Olha bem, para que não desfaleça a tua fé, mas tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Ele ainda não estava. E ele disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão, até a morte. Aí Jesus afirma novamente: mas disse, te digo, Pedro, que não cantarás o galo hoje, antes que 3 vezes me negue que me conhece. O porquê dessa perseguição, então, pastor? Como é essa perseguição e do que o Senhor fala? Quando Pedro, pela revelação, não humanamente falando, quando tu és o Cristo, o Filho de Deus, e ele disse: não foi vós que revelaste, mas meu Pai que está no céu, lhe deu o discernimento desse entendimento para você compreender isso. Eu agora vou abrir um legado que ainda não estava cumprido, porque ele estava dizendo que era necessário, ele ia a Jerusalém, ser banalizado, futilizado pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus, ser humilhado, e que ao 3º dia ressuscitaria. Então, para se cumprir o que está em Isaías 53 também. Mas até então não estou entendendo, pastor, me explica. Justamente, só quem anteriormente poderia falar diretamente com Deus era o legado de Deus falar com o profeta orientando, alguns reis que submetiam e sumo sacerdote que teriam que fazer sacrifício, primeiramente por si e depois pelo povo, que falava com Deus. E ainda não tínhamos o legado dessa liberdade de falar diretamente com Deus. Foi quando essa revelação de que ele era o Cristo, o Filho de Deus, foi aberto esse protocolo de liberdade espiritual, dando a autoridade a Pedro. Do que ligasse na terra, seria ligado no céu. Do que desligasse da terra, seria desligado do céu. Então, a partir desse momento, Satanás começou a tentar investir ministerialmente para destruir o ministério de Pedro. E fez. Mas a intercessão de Jesus foi para que ele não perdesse a fé. Mas quando ele se convertesse, ele deveria falar isso para os seus irmãos. Por quê, amados? Eu mais uma vez vou mostrar, dentro dessa realidade bíblica aqui, tá? O que aconteceu aqui no capítulo 21 de João, tá? Vai nos dizer que Pedro toma atitude: vou pescar. E os discípulos disseram: vamos contigo. E eles deixaram o legado, que era para ser pescadores de homem, né? E o que acontece no capítulo 21, o versículo 3, disse Simão Pedro: vou pescar. E disseram eles também: vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco. E naquela noite, nada apanharam. E saindo pela manhã, apresentou-se na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Olha,
E disse, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam: nada apanhamos. Aí ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-no, pois já não podiam tirar da multidão de peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, o Senhor disse a Simão Pedro, e ouviu e percebeu que era Jesus. E disse que Pedro estava nu. Eu não sei qual era a nudez da época. E disse que ele se cingindo os lombos, mergulhou e foi lá. Então, quando chegou, o versículo 11 diz que chegou à beira da praia e puxaram, né, que foram 153 grandes peixes, sendo tanto que não rompeu a rede. E disse agora Jesus: vinde jantai. E num dos discípulos, ousando, perguntando: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Nenhum dos discípulos ousaram a dizer, a perguntar. E chegou, pois, Jesus e tomou o pão, deu-lhes, e semelhantemente o peixe. Já era, olha bem, a terceira vez que Jesus manifestava aos discípulos, e depois de ter ressuscitado dos mortos, depois de terem jantado, disse a Simão Pedro: Simão Pedro, filho de Jona, tu me amas mais do que a este? Tu és superior, tu disse que não me traía, como eles me traíram. E ele respondeu e disse: tu sabes que eu te amo, apacenta os meus cordeiros, somos novinhos. E tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jona, ama-me? E disse ele: Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse: apacenta minhas ovelhas, os maduros. E pela terceira vez disse: Simão, filho de Jonas, ama-me? Aí diz a palavra que mexeu com o psicológico, abalou e entristeceu, porque tinha dito a terceira vez: ama-me. E disse ele: Senhor, tu sabes de tudo quanto eu te amo. E disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Que foi o que ele disse: tu quando te converteres, ensina, cuida dos teus irmãos. Eu te dei um legado, eu te dei uma autoridade, né? Aí disse: na verdade te digo, quando eras moço, te cingia os lombos a ti mesmo e andava para onde querias, mas quando te fores velho, e entenderás que as mãos de outro cingirás e te levará para onde tu não queira. Isso está falando do significado de que ele teria que morrer para glorificar o nome do Senhor. Agora, a 1 de Pedro 5, 7 e 8, ele vai dizer assim agora, com todo amadurecimento agora, de ensinamento e procedimento, aí o porquê que ele esclarece que o diabo, vosso adversário, olha, ele diz: lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele cuidou dele, ele não reconheceu, precisou ser repreendido já pela terceira vez de ressuscitado, chegando aos discípulos e orientando para ele seguir o legado ministerial. Foi quando ele fala: lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí ele traz o aprendizado do ensinamento, que o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente com os próprios erros. É o que ele vai dizer: vigiai e sede sóbrio, porque eu não fui, eu estou mandando você ser prudente e vigilante. Vigiai e sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, quem vacila, quem é soberbo como eu fui, quem foi egoísta, quem é arrogante como eu fui e agora não sou. Eu aprendi a ser humilde, porque muito foi o ensinamento. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E agora ele passa isso com expressividade de esclarecimento. Porque quando houve, abriu o legado para a oração diretamente, que Jesus ainda não tinha sido morto na cruz e não tinha ressuscitado ao terceiro dia, mas já tinha dado essa autoridade a eles. Eles
receberam, como antes do Pentecostes também receberam a autoridade para perdoar, receberam a autoridade para evangelizar, antes do Pentecostes, antes do derramamento do Espírito Santo, que é o Consolador, que vem doutrinar nosso conhecimento, o nosso procedimento nos dias de hoje. Mas Pedro agora, ele fala, então, essa perseguição luciferiana foi quando Deus deu um legado a ele e passou imperativamente o ataque. Talvez você não entenda o porquê que você sofre ataque dentro da igreja, talvez você não entenda o porquê desse contentamento que você tem de sofrer a banalidade, a rejeição espiritual, ministerial, dentro da onde você está, nessa associação agremiativa. Mas uma coisa você tem que entender, qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida ministerial. E que fica esse legado de aprendizado nessa hora para você. E eu afirmo que Lefi é suede ayau leila mema fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje eu só me importo em servir a Deus, não a homem. Aprenda isso também. Que Deus os abençoe.